Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao primeiro vídeo do nosso canal. Eu sou o Lucas Amaral para me apresentar para vocês, né? Eu sou um escritor, autor do livro ainda em construção chamado Vestígios Heróicos, e aqui no nosso canal a gente vai tratar muito sobre esse tipo de literatura fantástica, épica, high fantasy, low fantasy, dark fantasy, fantasia para adultos, para crianças. Eu espero que vocês gostem aí. Sem mais delongas, eu vou começar a falar sobre o nosso tema central. A nossa primeira resenha é sobre este livro aqui, chamado A Companhia Negra, de Glenn Cook. Desculpem aí o mau jeito. A Companhia Negra, de Glenn Cook, que é um autor em evidência aí no momento, tá? É o seguinte, A Companhia Negra conta a história... primeiramente eu vou contar mais ou menos aí a contextualização, né? Se passa em um cenário sombrio, épico, né? Em que existiram dois feiticeiros extremamente famosos e poderosos que dominaram durante milênios esse cenário, chamados Dominador e a Dama. São um casal, certo? Esses dois dominaram completamente o cenário e eles derrotaram e tomaram os seus 10 piores inimigos. O que significa tomar? Tomar significa escravizá-los. Eles se tornam servos. É um processo mágico aí, tá? Bem descrito no livro, em que eles se tornam servos leais, incapazes de trair, certo? Apesar de terem seus próprios objetivos. Eles não são nenhum tipo de boneco. Então, é o seguinte. Nesse cenário aí, eles dominaram durante vários milênios, até que um revoltoso, um feiticeiro extremamente poderoso, revoltoso também, que aqui é chamado apenas de a Rosa Branca, a gente não sabe definir se é um homem ou uma mulher, consegue combatê-los aí e os prende. Ele não os elimina, mas os prende, né, os sela de maneira que eles continuam vivos, porém não podem utilizar seus poderes, tanto os tomados quanto o casal, a dama e o dominador. E eles são soltos por um mago contemporâneo, né, depois de milênios, e é aí que começa a nossa trama, tá? A nossa trama não tem... aliás, a trama do Glenn Cook, claro, né? Ela não tem o enredo baseado nesses personagens, tá? O enredo é baseado num personagem chamado Chagas, que é um personagem extremamente interessante. Ele é um médico de uma companhia mercenária chamada Companhia Negra, que dá nome ao livro, correto? Então esse personagem chamado Chagas, ele é um médico, apesar de também entrar em combate, tá? E ele é um intelectual, certo? Ele é um intelectual desse cenário medieval. Ele escreve os Anais da Companhia Negra, que é uma espécie de registro, né, que vem sendo feito aí há milênios. Também é uma companhia milenar, a Companhia Negra. E ele continua a escrever esses anais que ele descreve todos os atos e pessoas e personagens importantes aí que passaram pela companhia. Então ele é um intelectual que também escreve contos e é aficionado por um personagem que é a dama, certo? Essa relação para mim é muito interessante entre os dois, essa aficção que ele tem pela dama, claro. É muito... A gente pode traçar aí um paralelo pelos estudos que a gente faz de grandes ícones, de grandes conquistadores da nossa realidade, aí, como Hitler. A gente pode citar Alexandre o Grande, Genghis Khan. A gente pode considerar diversos grandes dominadores, né, pelos quais nós temos alguma aficção também, que a gente também estuda repetidamente aí durante tantos anos, certo? Então ele tem mais ou menos esse tipo de relação, é quase uma paixão platônica, né, que ele tem pela dama, que é nada mais que um mito, né, é uma criatura mágica e inalcançável para ele. Então ele tem essa relação quase de... ela é quase divina, certo? Ela é quase de um acólito para seu Deus, sabe? E então ele começa a servir a dama, tá? E aí vem a questão mais interessante do livro, que eu acho aí que se a gente puder traçar um paralelo,
se assemelha aí aos aspectos psicológicos, tais quais descritos como George Martin faz, porque, em tese, o livro não possui maniqueísmos, correto? E em tese, tudo aquilo que a gente aprende, a nossa cultura tradicional nos leva a crer que o mal é aquilo que é a dama. Aí eu traço um paralelo aí com o universo de Tolkien. A dama seria mais ou menos aí o que é o Sauron para o universo de Tolkien. Portanto, é bom a gente frisar aí que os protagonistas, né, que são aí os membros da Companhia Negra, eles trabalham para o lado que, em tese, seria o lado sombrio, apesar deles frisarem aqui o tempo inteiro no livro que não existe definição do que é bom, do que é mal, o que é certo, o que é errado. Esses conceitos não são bem definidos, né, assim como não são no nosso mundo, correto? Então, o Chagas ele entra em diversas questões éticas, pessoais, filosóficas. É um personagem extremamente complexa, com suas complexitudes, como é característica de um bom protagonista, né? Ele tem suas questões pessoais. Então, é muito interessante aí a gente traçar esse paralelo pelo seguinte: ele possui seus próprios damas pessoais graças a isso, já que ele trabalha para alguém cujos ideais não são como os dele. Porém, a Companhia Negra tem esse pacto aí com a lealdade com os seus contratantes. Eles durante séculos foram muito famigerados graças à sua lealdade, independente dos objetivos de seus contratantes. Então ele não concorda com muitas das coisas que são feitas, tanto por seus capitães pessoais na própria Companhia Negra, quanto por seus companheiros de mesma patente, quanto pela dama, que é a grande, né, que é a grande líder general aí desse exército sombrio, né, que está tentando dominar a Terra novamente. E então, esses 10 dos tomados, né, que eu falei ali no início, que são os 10 magos inimigos que foram tomados e agora são servos da dama, possuem também seus próprios objetivos. Então não é uma questão simples, a trama não é simplista. Você tem aí diversos aspectos, como por exemplo o apanhador de almas, tá? Que é um dos tomados que entra em contato diretamente com a Companhia Negra, o contratante inicial aí da Companhia Negra, tá? Ele possui seus próprios objetivos, possui suas próprias alianças com outros tomados, certo? Então, assim como revivem a dama e os tomados, revivem também os seus conflitos internos, e existem aí processos pessoais acontecendo ali por dentro do próprio exército sombrio. Então é muito interessante, né? A gente sempre teve aí nos livros tradicionalmente bem descritos aí o que acontece entre personagens que são aí considerados benfeitores, geralmente, né? Como é no caso da literatura clássica, a gente tem o ícone máximo que a gente tem, que é o Tolkien. Porém, a gente está vendo ali que o exército negro também, né? O lado teoricamente sombrio, tem seus problemas, tem seus conflitos, e aqui você vai entender exatamente. O Glenn Cook, ele é um ex-marinheiro, portanto, ele conheceu pessoas e sabe bem quais são os dilemas da guerra. E os personagens dele são todos baseados, palavras do próprio autor, baseados em pessoas que ele conheceu. Então ele conhece bem esses dilemas da guerra, quando os próprios soldados começam a se questionar e questionar os seus próprios atos e os atos de seus superiores, assim como a causa a qual eles servem. Então é muito interessante esse aspecto, e ele também traz para nós os aspectos de estratégia de combate, que são muito bem descritos. Eu consigo comparar aí ao Bernard Cornwell, os aspectos de combate dele, porém, mas levando em conta essa questão estratégica fantasticamente bem descrita, graças ao seu conhecimento real de guerra. Então ele consegue utilizar e trazer para nós aí aspectos da guerra mesclados com esse ambiente fantástico. Então há magia e há estratégias de guerra real, né? Estratégias de cerco, estratégias de escavação de trincheiras, utilização de torres de combate muito bem descritas. É um autor realmente que me surpreendeu positivamente, trazendo para nós aí esse outro lado da guerra, né? Sem criar aqui heróis, correto? Não existem heróis. Só existe aí o lado
humano. O aspecto psicológico é muito bem estudado, a maioria dos personagens possui suas próprias personalidades fortes, assim como o Corvo, né? Um personagem aí que seria o anti-herói do lado mal, é algo engraçado, né? A gente tem ali o Caolho, que é um dos 4 feiticeiros aí que possuem a Companhia Negra, né? Você tem ali o Duende. São personagens muito bem descritos, assim como a própria Dama, assim como a maioria dos tomados que possuem poderes peculiares. Cada um deles tem o seu próprio poder, tá? Existem habilidades únicas para cada um deles, né? E a trama se desenrola através de um personagem interessantíssimo que fica questionando, que não é um personagem inativo, aí, vamos dizer, que só assiste, ele participa diretamente dos atos e também tira suas próprias conclusões, tá? Ele questiona a autoridade, ele faz questionamentos filosóficos com relação às atitudes de seus superiores, e é um personagem bastante analítico, né? Ele até é chamado de o analista no livro, graças a esse poder de análise que ele tem, de conseguir compreender o psicológico, o contexto e o enredo no qual a trama se dá. Então esse é o livro que eu recomendo extremamente. Mostrar aqui novamente a Companhia Negra de Glenn Cook. Se eu não me engano, serão 10 volumes que não foram lançados ainda. Esse é apenas o primeiro deles. É um livro de leitura fácil, você lê rapidamente, é um livro pequeno, e também a história é muito boa, portanto te leva, e você, quando você se surpreender, você vai estar no final do livro. E eu espero que vocês leiam. Fazer os últimos agradecimentos aqui. Eu estou estreando um blog também, eu vou colocar aí debaixo, tá? Na nossa descrição, o meu blog. Eu vou colocar também o link para o meu livro aí no Readbook, que é a plataforma a qual eu defendo. O meu objetivo aqui não é conquistar publicidade no YouTube. O meu objetivo aqui é simplesmente divulgar e fazer crescer aí a literatura fantástica no nosso país, porque eu acho que a gente precisa muito, né? A gente tem alguns ícones como Rafael Dracon, certo? Então eu gostaria aí de deixar o meu grande abraço a todos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Deixem seus comentários, deixem suas sugestões, podem me detonar, não tem problema nenhum, eu estou aqui para isso. E eu queria pedir de verdade que vocês comentassem, caso tenham gostado, se inscrevam aí no nosso canal e sugiram aí livros que vocês queiram que eu comente, qualquer tipo de coisa que vocês quiserem que eu mude. E fica aí o convite a vocês a fazerem seus comentários, sugestões e me trazerem para mim, me ajudarem nessa missão de fazer crescer a fantasia épica, a fantasia fantástica no Brasil, que é algo que realmente a gente precisa de muito apoio, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima.